preocupações lá de fora venham a roubar, Senhor, aquilo que o Senhor vai falar agora, Senhor, porque não são minhas palavras, não é o meu livro, mas são as tuas palavras. São palavras verdadeiras, são palavras que venham trazer despertamento para a tua igreja, Senhor. Não deixe que o inimigo, Senhor, venha roubar essas sementes. Não deixe que nós venhamos a nos distrair, que todo sono venha cair por terra, Pai. Que tudo que venha atrapalhar a mente venha cair por terra agora, em nome de Jesus. Porque o Senhor nos adverte que o povo perece. O Senhor já disse na tua palavra, meu povo perece por falta de conhecimento. Assim como Jesus também advertiu, que fala, vocês erram porque vocês não conhecem nem o poder de Deus, nem as Escrituras. Que não sejamos assim, que seja um momento abençoado, Senhor, e que tudo que o Senhor venha falar aqui, que venha ganhar morada, não só na mente, mas também no coração de cada um de nós, em nome de Jesus, Senhor. Amém, irmãos? O inimigo não tem interesse que a gente aprenda, né? O inimigo não tem interesse. Como eu falei aqui, o que Deus fala, Deus adverte. Meu povo perece por falta de oração. Meu povo perece por falta de adoração. Não, meu povo perece por falta de quê? Conhecimento, entendimento. E muitos cairão, e muitos já têm caído por falta de entendimento. Tem irmãos que estão vivendo achando que a volta de Jesus é um negócio assim, é lá na frente, o que está acontecendo é normal, sempre teve terremoto, sempre teve maremoto, sempre teve não sei o quê, né? Então estão vivendo como se o amanhã fosse garantido, irmãos. Se ele tivesse mais 20 anos, 30 anos, 50 anos, de nada acontecer. Porque meu pai já era vivo e ele morreu e não vi nada. Meu avô também dizia que Jesus estava voltando, já morreu e nada aconteceu. Eu já estou aqui com não sei quantos anos. Então, acha que aquilo, né, vai se perpetuar. Ele não entende que a cada dia que a gente passa, mais perto a gente se aproxima do evento. Não é cada dia fica mais distante, é cada dia se aproxima. Como eu falei aqui há 2 semanas atrás, Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º, ele descansou. O 6 é o número do homem. Amém? Nós estamos aí prestes a entrar no 7º milênio. Nós estamos aqui, o apóstolo Jefferson falou, nós estamos no ano, segundo os judeus, é o 5.785. 5.785. Só que existem entendidos que dizem que essa contagem está errada, porque os judeus comeram de 200 a 236 anos da contagem. Por que os judeus comeram 200 a 236 anos? Para que a profecia de Daniel não caísse em Jesus. Então, eles olham para a profecia de Daniel e apontam para outro Messias, para um outro judeu que viveu numa outra época. Por isso, eles comeram de 200 a 236 anos. Eu acho que comeram na casa de 200 anos. Por quê? Porque se Deus fala que esse é o ano do duplo favor, então, realmente, tem que ter 2 5. Tem que ter 2 5 na contagem. Tem que ser, né? 5.000, tem que ter o 5, né? Só que tem mais 200 anos. Então, nós estamos aí no limiar, irmãos. Uns 15 anos para entrar aí no 7º milênio. Né? 15 anos aí, mais ou menos, para entrar no 7º milênio, no descanso. No Shabat. Né? Deus criou em 6, no 7º descansou. O Shabat, e nós estamos para entrar no Shabat, que é o quê? É justamente o quê? O reino milenar, é o descanso da terra, é o descanso daqueles que confiam no Senhor, é o Shabat, é o milênio. Então, a gente está fazendo umas contas aí de 15, para um pouco para menos, um pouco para mais, né? Mas tem gente que achando que não, que vai viver aqui 7.000 anos, 8, 9.000 anos, 10.000 anos, e as coisas não são assim. Então, a gente tem que estar atento. Estão acontecendo coisas que
Porque nunca aconteceram. Porque, já falei isso aqui, por que Jesus não voltou na Primeira Guerra, na Segunda Guerra? Na Primeira Guerra eles falaram que seria ali o Apocalipse. Na Segunda Guerra eles também disseram, olha, aqui é o Apocalipse. Por quê? Porque não havia Israel. Sem Israel não pode haver Apocalipse, porque Apocalipse é sobre Israel, a nação de Israel. Mas agora há Israel, há uma nação. Nós estamos entrando no 7º milênio. Agora há a nação. Profecias que foram colocadas estão se cumprindo. O Mar Morto está se tornando um lugar onde há vida. O Eufrates, que vai ter que secar para o final dos tempos, já está secando. A palavra de Deus, olha, eu vou transformar lugares que são secos em mananciais, e lugares que são mananciais eu vou transformar em lugar seco. Irmão, choveu foi muito no Saara, há um tempo atrás, e agora nevou. Nevou no Saara. Vocês sabem o que é isso? Camelo andando no meio da neve? Nevou no Saara. Quando ele diz que vai sacudir a terra e que ele vai mudar tudo, de um dia para a noite, que as pessoas não vão entender nada, é isso. Você vivia num país tropical e, de repente, ele já não é mais tropical. Os animais que estão aqui vão querer migrar. Os camelos lá vão querer migrar, porque não é lugar para eles. Eles são para o deserto, não são para a neve. Vai haver migrações, pessoas vão ter que migrar. Coisas que não aconteciam e que estão acontecendo. Explosão solar cada vez mais fortes. E isso afeta o magma. E com isso a gente tem o quê? Vulcões, terremotos, maremotos, a terra se movendo, tempestades. Diz que até nas tempestades as explosões solares afetam. E Apocalipse diz que haveria explosões no sol que queimariam os homens na terra, e mesmo os homens sendo afetados, queimados na terra, mesmo assim, eles não se renderiam a Deus. A pastora está falando, olha, Deus de amor, né? Ele vem governar em amor. Irmão, ele não vem como cordeiro não, irmão, o cordeiro já era. Ele vem como leão e rei. Ele vem com cetro, é autoridade, é assim. De Jerusalém sairá a lei. É dele que vai sair a lei. Vai ter lei, irmão. Tem lei para se cumprir, tem como se comportar na terra. Não é de qualquer jeito não, irmãos. E muitos estão vivendo aí sem olhar para isso. Graças a Deus que nós estamos olhando para isso. Graças a Deus que o apóstolo entendeu o tempo e colocou esse estudo para despertamento, para que a gente não seja pego como os outros serão pegos. E para que a gente possa falar aos irmãos de outras igrejas que falam, olha, o tempo está muito perto. Amém, irmãos? Vamos lá, então. Vou dar uma préviazinha aí do que a gente viu, rapidamente. A gente está estudando o capítulo 12 e o capítulo 13, né? Eu falei que é uma visão, Deus dá uma visão. João fala, olha, viu-se um sinal no céu. Então ele começa a narrar o sinal que ele viu no céu. Aí ele viu um dragão, viu uma mulher grávida, né? Ele viu que o dragão queria pegar a mulher grávida, comer o filho dela, né? A gente viu isso aí tudo na semana passada. Eu falei que era dividido em... Isso. Aí. O dragão é a mulher. Eu avisei a vocês que nós temos que olhar Apocalipse segundo Daniel. E o que Daniel fala? O anjo fala para Daniel, Daniel, é sobre Jerusalém e sobre o teu povo. As 70 semanas são sobre o teu povo e sobre Jerusalém. Então, quando a gente olha para o Apocalipse, nós estamos olhando a última semana. Então, o Apocalipse está falando sobre quem? Sobre Israel e Jerusalém. Amém, irmãos? Muito bem. Então, a gente não pode tirar isso da mente, senão fica perdido. Olha, eu acho que já abriu o primeiro selo. Eu acho que já abriu o segundo selo. O primeiro selo foi lá em 1900, não sei aonde. O segundo selo foi o Covid. Irmão, não é. Ele está falando de um período específico. E o período específico acontece com o anticristo surgindo. Amém, irmãos? Então, temos que ter em mente isso.
temos que ter o entendimento que Apocalipse 12 até o 5 ele fala do passado, e a partir do versículo 6 ele fala da última semana. Ele está falando lá do finalzinho, né? Até o 5 ele está falando do passado. A partir do 6 ele está falando do futuro. Nós já vimos isso, que os principais personagens do capítulo 12 é a mulher, o dragão, o filho varão e o arcanjo Miguel. Nós entendemos quem é a mulher grávida. Eu mostrei para vocês textualmente que a mulher grávida é Israel. Por quê? Porque ela é muito parecida com quem? Com a Nova Jerusalém. Essas são as mesmas características da Nova Jerusalém. Quando você olha lá o capítulo 21, que fala sobre a Nova Jerusalém, você vai ver que as características da Nova Jerusalém são as características da mulher, vestida como o sol, né? Vou botar o outro aqui. Olha lá, mulher grávida, vestida como o sol, a lua debaixo dos pés, a coroa com 12 estrelas. A Nova Jerusalém, cheia da presença do Eterno, o Eterno está lá dentro, não existe sol, ele é a luz, Jesus é o candeeiro e o Eterno é a luz, ele brilha através de Jesus. A cidade não tem luz, não tem o sol para regê-la, né? Tem ali a lua debaixo dos pés, os fundamentos da cidade são os apóstolos, e sobre as entradas, né, as 12 entradas, 12 portas, está lá os 12 nomes das tribos de Israel. Então a mulher é Israel. A mulher não é Maria, a mulher não é igreja, porque a igreja não é a igreja que dá luz a Jesus. É através de Jesus e do Espírito Santo que a igreja é gerada. Então é o contrário. Então não pode ser Maria, né? Foi através de Maria, mas a representação é a nação. A nação de Israel, né? Da nação de Israel saiu o Messias. Tudo bem? Então a gente viu que o dragão vermelho é o diabo, o próprio texto de Apocalipse nos ensina. O filho varão, não, ele vem reger as nações com vara de ferro. Ele não vem como cordeiro. Ele vem botar ordem. Está tudo desorganizado. Não tem Gênesis. No princípio, né, criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Estava um caos. Ele vem porque a terra está o quê? Um caos. Está tudo desorganizado. E ele vem de novo botar ordem no que está desorganizado. De novo, o Gênesis começa aqui de novo. É um novo princípio, onde ele vem botar tudo de novo no lugar. Há trevas. Não é o diabo que vai estar governando? Há trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia. E aí Deus disse que haja luz. Quem é o haja? Jesus. Vou botar ordem. A ordem vai entrar no mundo. E a ordem virou a luz do mundo. A vida vem de Jesus, da ordem, da palavra. A palavra é que gera vida e que gera luz. Olha só que coisa fantástica. Quando um testemunho de Jeová vier falar com vocês, Jesus foi criado. Jesus foi criado. Foi, meu querido, leia, por favor, João. O que João diz? Que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Estava... No princípio. Onde está o princípio? O princípio está onde? Em Gênesis. Vamos lá em Gênesis. Me mostra agora Jesus aqui, no princípio. Ele é a luz. Não, ele não é a luz, meu querido. Ele é o haja. Aleluia. Ele é a palavra que foi proferida no mundo. Mas onde estava essa palavra antes de ser proferida? Dentro do eterno. Por isso que ele é o unigênito do Pai, porque ele saiu, a palavra sai de dentro de mim. Para a palavra estar chegando no seu ouvido, primeiro ela foi gerada aqui dentro, ó. Ela ressoou aqui, ó, ela está ressoando dentro dessa caixa torácica aqui. Por isso que ele é o unigênito do Pai, porque na eternidade ele estava dentro do Pai. Por isso que ao mesmo tempo Jesus é o Pai, ao mesmo tempo ele não é. Porque onde ele chega é como se o Pai chegasse, porque é a palavra, é o que está dentro dele, que está chegando até nós. Então tem que saber essas coisas, para você chegar na frente de outro e saber, ó, na palavra. Abre aí, irmão, abre aí, pensa comigo aí. Senão, ó, daqui para frente muitos vão se perder. Por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus. Amém, irmãos?
Filho varão a gente viu que é Jesus. E agora, se puder desligar aqui na frente, agradeço. Eu mostrei também que existe uma outra camada, porque a Bíblia, eu falei que a Bíblia é igual uma cebola. Conforme você vai tirando as partes dela, você vai chegando numa parte mais interior. Então, eu mostrei para vocês que viu-se um grande sinal no céu, também é possível ver no céu o sinal que João falou. Se puder desligar aqui na frente, diminuir aqui a luz aqui para o pessoal enxergar, senão acho que não enxerga. Muito bem. Como eu falei para vocês, Gênesis nos diz que os grandes luminares foram criados para sinais também. Então, através das estrelas, Deus dá sinais para nós. Através de uma estrela, os magos, os sábios do Oriente, perceberam que Jesus nasceria. Então, aqui, se você puder desligar aqui na frente, mostrei para vocês também que aqui nós temos aqui, ó, Virgem, constelação de Virgem, com a lua debaixo dos pés, com a coroa com 12 estrelas, né? O planeta que entra e sai de Virgem, a constelação Dragão. Então, eu mostrei que foi isso que João estava falando também. Isso aqui estava no céu. Aqui você tem Apocalipse. Eu também falei que a última vez que isso aconteceu foi em 2017. Se você for lá em 2017, você procurar saber, você vai ver que aconteceu de novo esse fato no céu. Então, o céu proclama a glória de Deus. Ele anuncia as coisas pelo céu, né? E aí eu falei da constelação Dragão, mostrei na Bíblia que ela existe, Isaías 27:1. E que interessante, eu mostrei que, olha aqui, Deus fala que vai derramar, vai castigar com dura espada sobre três serpentes, 2 serpentes e um dragão. Quando chega Apocalipse, nós temos quantas bestas? 2 bestas e um dragão. Aqui, ó, ele está falando em Isaías, irmão. Em Isaías. E em Jó ele fala que ele mesmo, o Espírito de Deus, colocou essa constelação no céu. E essa constelação é enorme. Nós temos as 12 constelações, né? Você tem a Terra no meio e as 12 constelações. Conforme a Terra vai se movendo, vai olhando as constelações. Essa constelação de Dragão, ela começa, o rabo dela começa em Libra, e ela passa por todas as constelações, e a cabeça dela está de Câncer. Cordeiro, Câncer, o Cordeiro. A cabeça dela está lá no Cordeiro. E aí eu falei para vocês que, na Páscoa, o que os judeus veem no céu? Eles veem a cabeça da constelação, e em cima da cabeça a constelação de Câncer. Então, quando Jesus morreu, desliga mais um pouquinho. Quando Jesus morreu, teve um eclipse. Teve um eclipse quando Jesus morreu. E aí, o que o judeu observou no céu, irmãos? A cabeça do dragão e o cordeiro sobre a cabeça do dragão. Então, aqui Deus estava anunciando que o que ele havia prometido em Gênesis estava se cumprindo. Da semente da mulher viria um que pisaria na cabeça da serpente. Ele estava anunciando que aquele homem no madeiro desprezado era a promessa se cumprindo. Ele estava anunciando no céu. Amém, irmãos? E eu falei também que a mesma coisa. Muitos acreditam que no período das últimas festas, que é quando Libra, a justiça, está sobre o rabo do dragão, é que o dragão será precipitado com seus anjos na terra, justamente nas festas finais, essas festas que nós comemoramos, terminando aqui em tabernáculos, vai ser mais ou menos nesse período que o dragão vai ser derrubado na terra. Amém? Já viram isso em algum lugar, não? Pois é. Quero que vocês fiquem entusiasmados e comecem a estudar e procurar. E agora começamos o futuro. Até ali foi Deus mostrando para João o passado,
E agora ele vai mostrar o futuro. O que aconteceu com essa mulher? Ela teve um filho varão, esse filho varão foi levado por Deus, mas o que acontece a partir de agora? Pode voltar ao normal. Obrigado. Então, a partir desse versículo, né, versículo 6 a 17, nós temos aí o futuro, né? Após a retirada de Jesus da terra, temos um salto no tempo nesse texto de Apocalipse. Deixamos o passado, saímos da 69ª semana, profetizada por Daniel, quando o Messias é morto, é retirado, né? E vamos para o futuro, a partir do versículo 6 ao 17, vamos para a última semana de Daniel, a 70ª semana. Foi? Foi. Muito bem. A fuga da mulher. É muito interessante porque a Bíblia diz que a mulher foge para o deserto. Deus dá escape para a mulher para o deserto. E ele diz que para um lugar que ele já havia preparado. E ele fala que essa mulher vai ser alimentada durante 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio essa mulher vai ser alimentada. Aí você fica, poxa, como é que é isso? Como é que vai ser alimentada? A mulher vai ser alimentada? Quando a gente lê assim o entendimento, fica uma coisa estranha. Né? A mulher teve um filho, a mulher fugiu, a mulher foi alimentada, que deram comidinha para ela, é isso? Né? Alguém vai... Não, irmãos. Deus vai levantar pessoas para alimentar Israel durante os 3 anos e meio. Deus vai dar escape a Israel durante 3 anos e meio da primeira fase da tribulação. O dragão vai tentar pegar Israel, mas não vai conseguir. E durante esse período, a Bíblia diz que Deus levanta 2 testemunhas dentro de Israel. E através dessas 2 testemunhas é que Deus vai alimentar o povo de Israel. Vamos lá em... Puder botar na tela para mim? Aqui, Mateus 24, 45 a 47. Ali, né? Só botando para a gente ler. Mateus 24, 45 a 47. Quem é que Deus vai levantar para dar alimento? Mateus 24, 45 a 47 explica. Lê para mim aí. 1, 2, 3. Pois é. Quem é? Jesus fala, quem é o servo fiel em que eu vou levantar para alimentar o povo? Mesma coisa, as 2 testemunhas vão ser levantadas para alimentar o povo de Israel. A Bíblia explica a Bíblia, irmãos. Não é invencionice. Eu gosto de mostrar aqui para os irmãos, eu poderia estar ensinando sem nada, mas eu quero que vocês vejam que está lá, está escrito, é didático, para você ver que a Bíblia explica a Bíblia. O que a gente tem que ter? Trabalho de estudar, de se aplicar, porque a Bíblia está explicando a Bíblia. Amém? Eu não estou trazendo, eu acho, eu vejo, eu estou mostrando cientificamente, estou mostrando pelos textos, entendeu? Não é loucura, entendeu? Não é loucura, amém? Então essa mulher vai para o deserto, pode voltar ao outro, por favor. Então Deus dá escape à mulher, essa mulher vai para o deserto, muitos acreditam que o deserto seria realmente o deserto em que Deus vai levar o povo de Israel, tirar de Israel e levá-los para o deserto para tentar ali fugir de Satanás. Eu e outros não entendemos assim. A gente entende que o deserto é a própria nação onde Israel está. Então, calma. Volta. Aí, né? E a Bíblia diz que Satanás é jogado na terra. Já falei isso, Miguel fala, olha, festejem os céus, porque Satanás caiu na terra. E ele fala assim, olha, esse que caiu na terra era aquele que apontava os nossos irmãos, aqueles que venceram pelo sangue e pelo testemunho de Jesus. Então ele está falando que no céu existe um povo que até aquele momento estava sendo acusado por Satanás, que venceu Satanás pelo sangue e pelo testemunho. E no final do capítulo 12 vai dizer que Satanás agora vai perseguir um povo que não tem mais o sangue, mas que guarda a palavra, os mandamentos
e o testemunho de Jesus. Então, no final dos tempos, Satanás vai perseguir um povo que guarda a lei, mas que agora também crê que Jesus é o Messias. Então, muito possivelmente, ele está falando de quem, meus irmãos? Quem é que guarda a lei hoje? Os judeus é que guardam a lei. A gente não guarda a lei como eles guardam, né? Se você quiser guardar, você pode. Não existe nenhum... Você só não pode achar que fazendo a lei você vai substituir Jesus. Aí você judaizou, se perdeu, igual o povo lá em Gálatas, que queria fazer a circuncisão, porque achava que sem circuncisão ele não seria salvo. Aí Paulo está falando, não, meu filho, você não precisa da circuncisão, não. A circuncisão é no coração, não tem necessidade. Você pode guardar o que você quiser, você pode deixar de comer o que você quiser, é problema seu. Você quer comer, você não quer comer. Isso aí é contigo. Mas fazer todas essas coisas não substitui a salvação por meio de Yeshua. Se você fizer isso, você anulou. Você está anulando Jesus e a cruz. Amém? E é muito interessante, irmãos, essa parte aqui do texto que fala assim, a ação de Satanás. Quando ele é derrubado na terra e ele vê que tem pouco tempo, ele resolve perseguir a mulher. E a palavra diz assim, e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Da boca de Satanás sai água. E água é a palavra. No Antigo Testamento, a água é a representação da palavra. Vocês estão puros pela minha... Jesus fala, vocês já estão puros pela minha palavra. A palavra purifica. E Satanás vai tentar pegar Israel pela palavra, por muitas palavras blasfemas. E a Bíblia diz que a terra se levanta e ajuda Israel nesse momento. E traga aquela água. Então, da terra também vai se levantar um outro que a princípio vai ajudar Israel. Que a princípio ajuda Israel. E aí é que vem o grande engano sobre Israel. Porque aquele que parece que veio para ajudar, depois vai se mostrar que está junto. Será que nós já estamos vendo isso? Com certeza, irmãos. Todo o cenário político já está aí se montando, irmãos. Por que não podia ser na Segunda Guerra Mundial, meu Marcelo? Por que não pôde ser na Segunda Guerra Mundial? Te dou mais outro motivo. A Bíblia diz que a besta que sobe da terra, ela vai dar a um ser espírito. Ela vai ter um boneco que vai ter vida. E esse boneco vai tomar conta de mim e de você. Para saber o que eu e você estamos fazendo. E ele vai denunciar. Hoje, já existe alguma coisa parecida com isso, irmãos? Hoje já existe? Vocês já viram os bonequinhos? Hein? Eles vão tomar conta de mim e de você. E vão apontar... Olha, o fulano aqui na casa tal está orando, não está fazendo aquilo que deveria. A inteligência artificial é o quê, irmãos? É como se tivesse alma. É como se eu acho que foi o próprio Elon Musk que falou que a inteligência artificial é como um demônio incorporado, irmãos. Ele falou, a gente não sabe com o que a gente está mexendo, a gente não sabe no que vai dar isso. Então, por que agora e não antes? Porque tem mais coisas que acontecem hoje que não aconteciam, que não eram possíveis. Entendeu? Antigamente, quando a gente dava isso aqui, a gente falava, vamos fazer um boneco. E da mesma maneira que Deus soprou no boneco um fôlego, esse inimigo vai ter poder também de soprar um fôlego de vida. Não, é tecnologia, irmãos. Não estou dizendo que seja, mas muito possivelmente é a tecnologia que nós estamos vendo agora. E que o Elon Musk falou que em 2040, ele falou uma data lá que teriam mais bonecos de inteligência artificial do que seres humanos. Vocês estão compreendendo, irmãos, como uma coisa está em cima, a gente está em cima do laço? Eu falei aqui semana, quem quer compreender tudo do Apocalipse aí? Fala aí, quem quer compreender tudo? Quem quer compreender tudo do Apocalipse? Ninguém? Quem quer compreender tudo? Pois é, então fica aí, fica na tribulação que você vai entender tudo.
Você vai falar, o Marcelo, meu irmão Marcelo errou nessa parte. Sei mais do que ele. Ele errou. Você fica aí que você vai ver. Você vai entender tudinho. Só que você vai ter que passar, irmãos. Eu não quero passar, não. Eu quero estar olhando lá de cima. Eu quero estar festejando com Jesus lá nas bodas. Quero estar num outro momento aí, entendeu? Mas tem gente que quer passar. Tudo bem. Se puder optar, eu prefiro já estar lá em cima, porque o negócio aqui vai ser terrível. Porque inteligência artificial não tem misericórdia. Ele foi programado para aquilo e é aquilo que ele vai fazer. Poxa, mas era o meu bonequinho, ele estava me ajudando aqui em casa, tinha 10 anos, era como se fosse da família. Irmãos, com certeza as pessoas vão colocar aquela pessoa como um ser. Vai chegar um tempo que você não vai conseguir mais distinguir, igual o pessoal faz com o animal hoje em dia, que trata como se fosse uma criança. Vai ser a mesma coisa, só que aquilo está programado para algo. E na hora que você cruzar um caminho que não é, ele vai falar, shh. Olha, não, o governo diz que é proibido você fazer tal coisa. E fora outras coisas, diz que ele que vai determinar quem compra e quem vende. Pô, lá na China, você com o celular, é tudo no aplicativo. Se o governo fala assim, ó, não tem crédito, você cometeu alguma irregularidade, você não pode comprar, você não compra. Você viu que coisa maravilhosa que o nosso governo quer fazer a partir do ano que vem? O Drex. Que coisa maravilhosa, o Drex. O dinheiro que não existe mais na mão, em lugar nenhum. Tipo um Bitcoin. É o Drex, que maravilha. Olha que legal, você pode ter a sua carteira de identidade, carteira de Detran, tudo aqui. Está tudo aqui, olha que maravilha, que facilidade, que coisa boa. Mas aí, com um botão, ele te apaga do mundo. Com um botão, ele te apaga do mundo. E você não tem mais um documento, mais nada para provar que você fez, uma vez você fez prova do Detran, nada, ele te apaga, te anula. E se quiser sumir contigo, some. E quem vai reclamar? O irmão Marcelo. Irmão Marcelo? Qual é o nome dele? Deixa eu procurar aqui no sistema. Não existe. Não existe. Essa pessoa nunca existiu, não está nos nossos sistemas. Não pode, mas eu quero abrir um processo. Não, você não pode abrir o processo de alguém que nunca existiu. Como é que eu vou procurar alguém que nunca existiu? Mas eu tenho fotos. Onde? No celular? É mesmo? Toda a sua vida está aqui, é? Lamento. Vai apagar tudo e acabou. Então, por que agora e não antes? Vocês estão percebendo? Que bom que nós estamos acordados. E que você acordou domingo de manhã para vir aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Muito bem, governos e símbolos. O Apocalipse está cheio de símbolos, irmãos. Ele fala o dragão vermelho. E aí Deus vai levantar pessoas para dar de comer. E vai dar asas de águia para essa mulher. 2 asas de águia que vão levar essa mulher até o deserto. Então são vários cavalos de Apocalipse. O preto, o amarelo, o vermelho, se sucedendo. Irmãos, apaga aqui para mim, por favor. Se puder escurecer um pouquinho mais. Olha só isso, irmão. Olha o dragão aqui, irmão. Olha o dragão. Tem um dragão vermelho aqui já na terra, o chinês. Ele é um dragão vermelho. Olha, tem aqui também uma águia. Vendo que tem uma águia aqui também, que pode ser usada para favorecer Israel? E que eles vão, a princípio, brigar? Olha aqui. Olha a ONU como é que é. Olha aqui como é que é o símbolo da União Europeia. As estrelinhas, a constelação. Olha que linda. Os cavalos aqui, ó. As bandeiras dos vizinhos de Israel são exatamente as cores dos cavalos de Apocalipse. Será que é coincidência? Coincidência. Sem querer que, né? Estou mostrando a vocês que há uma possibilidade, entendeu? Não estou dizendo que eu estou falando, olha, a Bíblia está falando em símbolos. Então, eu estou mostrando a vocês através dos símbolos que hoje nós temos isso na face da terra. Amém?
eu estou mostrando a vocês que a gente está em cima, irmão. A gente está em cima, a gente está vendo. A gente está vendo. A igreja achava que não ia ver nada, que não ia passar nada. Não, vai passar, porque são dores de parto. As dores de parto não são dentro do livro do Apocalipse. As dores de parto são de Jesus para frente. E ele vai se intensificando, e vai se intensificando, e vai se intensificando. Então, a gente vai ver muita coisa que a gente achava que não veria. A gente vai passar por muita coisa que a gente achava que não passaria. E uma coisa também que a pastora falou da questão dos governos, o pessoal também orou. Irmão, o governo que está aí, Deus que botou. Isso que vai acontecer tudo aqui, é Deus que permitiu, é Deus que estabeleceu que vai ser assim. Tessalonicenses diz, porque não creram na verdade, Deus vai enviar a operação do erro. Para quê? Para que creiam na mentira e ainda se afundem mais. É Deus, irmão, não é o diabo que vai tomar de assalto, e Deus deu uma olhada assim para o lado, o diabo, vou dominar. Não, meu irmão, é Deus. Deus estabeleceu para o diabo o tempo certo que ele vai dominar. Já tinha combinado antes, vou deixar você governar. Eu quero governar, eu quero agora. Não, agora não está no tempo. Vou te dar o tempo de você vai governar. Quando chegar no tempo, eu te aviso. Você vai governar. Vou te dar teu tempo. Então, tudo é na mão de Deus. Então, esse Deus bonzinho, misericordioso, Deus conhece o meu coração. Eu estou todo errado. Estou pecando, não me arrependo, mas Deus conhece o meu coração. Conhece que o seu coração é perverso. Com certeza, Ele sabe que o seu coração é perverso. E que se o seu coração não mudar, você não vai entrar no céu. Eu não vou entrar no céu. Porque justamente Ele conhece o meu coração e minha mente. Você faz o que você é. Eu não sou pecador porque eu estou mentindo. Eu estou mentindo porque eu sou pecador. Por isso que a condenação não é justamente só porque você fez ou não. É porque Deus está olhando o meu e o seu coração e sabe, você era para ser igual a Deus, mas você não é igual a Deus. Por isso é que você vai ser condenado ou salvo, porque Ele vai olhar o seu coração e falar assim, seu coração é igual ao meu. Você tem um coração igual ao meu. Amém, irmãos? Rapaz, já foi o tempo já. Esse relógio aí, traz ele um pouco para mim aí. Não comecei a falar, já acabou o tempo. Aí, cheguei no Apocalipse 13. Meu Deus, não vai dar para falar Apocalipse 13. Bom, Apocalipse 13 fala das bestas, né? Quando João chega e fala que ele está na praia e ele vê sair do mar uma besta. Né? Uma besta. E aí ele dá características dessa besta. E as características dessa besta são características de todos os impérios que já governaram Israel. Todos os impérios que uma vez governaram Israel estão caracterizados na besta que sai da água, que sai do mar. Você tem o leopardo, que é o império grego. Você tem a pata de urso, que é o persa. Você tem o leão, que é a Babilônia. Então, vai se levantar um governo que tem todas essas características em um só. E ainda tem características de outros reinos que não foram relatados na Bíblia, como o otomano, que é o islâmico. Vai se levantar. Vai estar tudo que é bom, tudo que há de bom, vai estar reunido nisso aqui, ó, nesse governo aqui, ó. Tudo que há de bom vai estar reunido aqui, ó. E a Bíblia diz que isso aqui se levanta segundo a eficácia do dragão. O dragão é que dá o seu poder a essa besta. Amém? E diz que vai subir um outro animal, uma outra besta, que é um cordeirinho. Que aos olhos de pessoas com pouca expertise e espiritualidade, vai enxergar um cordeirinho branquinho, um cordeirinho aí parece com Jesus.
Ele não parece com Jesus? Parece, mas que coisa estranha. Cordeiro com chifre. Cordeiro prematuro. Cordeiro já veio com chifre? Pois é, porque ele parece cordeiro, mas ele não é cordeiro. A Bíblia diz que ele fala como o dragão. Então ele vai parecer uma coisa, a princípio parece uma coisa, mas vai se revelar outra. Então a gente pode entender, olha como a gente pode entender isso. Vai se levantar uma turminha do mal, uma coligação de países. Se vem do mar, muito possivelmente vem da área do mar Mediterrâneo. Então você tem a Europa, Oriente, África, amém? É exatamente o mesmo território de que sempre se levantou as bestas. É o mesmo lugar. E aí vai se reunir esse pessoalzinho. E aí vai aparecer um outro pessoalzinho para ajudar Israel, que tem 2 chifrinhos. Dois homens proeminentes, que parecem que vêm ajudar Israel. 2 chifres, chifres simboliza poder, reino, rei. Então esse cordeirinho tem 2 expoentes que vão ajudar Israel, que a princípio parecem ajudar Israel, que todo mundo vai ficar, uau, uau, agora é o fulano e o ciclano junto. Será que pode ser um Trump e um Elon Musk da vida? Aqui, ó. Que a princípio parecem que vêm ajudar o povo de Deus, mas com o passar do tempo vai se mostrar que ele fala como o dragão e faz sinais na presença da besta. Faz fogo cair do céu. Já viu fogo cair do céu? Faz fogo cair do céu. Já viu o míssil caindo na cabeça do pessoal aí? Já viu o que aconteceu lá no Havaí, que pegou fogo em tudo? E aí quem tinha um telhadinho azul não pegou fogo? Uma máquina que eles têm lá, o pessoal diz, é uma possibilidade, que bota fogo em tudo. Se você botar azul o seu teto, não vai pegar fogo. Viu os Simpsons? Os Simpsons mostra isso, anos atrás. Coincidência. Olha, Simpsons é uma coincidência, irmão. Não sei urgente para ter coincidência, né, cara? Irmãos, atrás do mundo existe os líderes mundiais. Esses líderes mundiais são todos esotéricos. Todos são esotéricos, todos gostam de número, tem toda uma matemática envolvida, entendeu? Todos são esotéricos. Eles usam a cabala, ou a cabalá, que é o misticismo judaico. Olha só que terrível. O misticismo judaico, né, o desvio da palavra do Eterno, foi criado lá na Idade Média, contra a palavra do Eterno. Um dos grandes homens que tem destruído o mundo é judeu. Vocês sabiam disso? O tal do George Soros. Ele é judeu, irmão. Está por trás da esquerda no mundo. Muitos dos políticos que a gente tem aqui, Tabata, filho, é ali, ó, financiado. Muitas organizações que gostam do bem do povo são financiadas por ele. A coisa é severa, irmãos. A briga é grande. É uma esfera lá em cima, muito alta. É uma esfera de poder muito alta. E ninguém chega no poder, irmão, se não fizer acordos. O homem agora chegou no poder. Você acha que ele chegou no poder sem acordos? Quase acabaram com a vida dele. Você acha que ele volta sem fazer acordo? Agora o Facebook falou, não, desculpe, Trump, o Facebook, desculpe, Trump, nós erramos. Você é gente boa pra caramba, você é muito bom. A mídia já mudou, as redes sociais já mudaram, ele já não é tão ruim assim. Eu não digo que ele é bom, mas também não digo que ele é mau. Já mudou, antigamente ele era o cão. Então, irmãos, não sejamos pegos de bobeira. Cristão não é de esquerda, cristão não é de direita. Cristão é isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? O nome disso aqui é Ketubá.
Não, Marcelo, o nome disso é Bíblia. Não, 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 não. O nome disso aqui é uma ketubá. O que é uma ketubá, irmão Marcelo? Olha, a irmã Fabiane já ensinou. Ketubá é um contrato de casamento estabelecido entre o noivo e a noiva. Ele estabelece um contrato e diga, noiva, não vai embora. Noiva, eu firmo com você hoje um noivado e me proponho a fazer isso. Noiva, você tem que fazer isso, para que no dia que eu vier te buscar, o nosso contrato tenha validade. Então, isso aqui é um contrato entre Deus, entre Cristo e a igreja. Quem seguir esse contrato, estará com o noivo, se unirá a ele. Quem não seguir o contrato, quebrou o contrato. Quebrou o contrato. Não vai ter união com Cristo, com o Messias, com o noivo. Amém, irmãos? Então, que a gente possa estar despertos. A gente segue pela palavra. O que a palavra diz? Meu Deus é um Deus de aborto ou meu Deus é um Deus de vida? É Moloque ou é Yahvé? Não, se é Moloque, amém. Siga Moloque. Continue aí falando, mata, arruma pretexto para matar. Amém, irmãos? A quem nós servimos? Quem nós servimos? O que está no nosso coração? 15? Mas tem tanta coisa. Tem muita coisa. Deixa eu tentar aqui. Vamos lá. Então, aqui, vamos lá. Vamos seguir. Não vou nem mais virar para lá. Agora eu vou virar só de costas. Besta do mar. Já falei um pouquinho. Ó, coligação de países, né, que domina a região do mar Mediterrâneo. Ó, Império Macedônio, Romano, Babilônio, Medo-Persa, tudo veio do mesmo lugar. Tudo conquistou as mesmas regiões. A besta, olha que bonitinho. Apaga aqui na frente. Um pouquinho para mim. Besta da terra. Olha lá. Olha o capetinha lá. Olha a capetinha lá. Por trás dele. Olha quem está por trás do cordeirinho. Olha quem está por trás do cordeirinho. E esse aqui, irmão, é pior do que o outro, irmão. É bem pior do que o outro. Né? Porque se sente como Deus. Ele que vai dominar, ele vai dizer quem compra e quem vende. Ele que vai estabelecer a marca. Ele tem uma marca. E a marca é contrária à marca de Deus. Porque está estabelecido no livro acho que é Êxodo. Não, Êxodo. Não, agora esqueci qual é o livro. Mas está estabelecido, acho que Levítico. Está estabelecido que o judeu deveria levar uma marca na testa e na mão. E aí os judeus botam aqui um pedacinho de pergaminho com os 10 mandamentos e botam uma caixinha aqui, amarra na cabeça e amarra também no braço. Vou mostrar aqui, que são a palavra, na mente, na mão. E aí o diabo vai estabelecer a mesma coisa, na testa e na mão, contrapondo Deus, sempre contrapondo Deus. Aí, as 7 bestas de uma só, que a gente viu lá no início do nosso estudo. E agora, estamos aqui, ó. Esse finalzinho, essa besta aqui, ó, essas 2 bestas estão aqui, porque Daniel fala que no final tentaria se ligar o ferro com o barro. Ferro e barro tentariam se ligar. Ferro e barro, então, eles se unem, mas eles não conseguem se misturar. Eles não conseguem se misturar, porque muitos também acreditam que esse cordeiro também possa ser o nosso querido Islã. O nosso querido Islã, que se levanta e que vai dominar, porque a Bíblia diz que Jesus vem, né, no livro de Isaías, acho, não sei se é Isaías ou Ezequiel, que ele vê assim, de onde vens? Aí ele fala assim, eu venho de pisar Edom, minhas vestes. Quem é aquele que vem com as vestes salpicadas de sangue? Ele fala, eu não encontrei um para batalhar comigo, eu sozinho pisei o lagar. E se você for lá na Bíblia, você vai ver que tem o momento em que Deus pisa o lagar, que pisa as uvas. Então, está interligado. Para conhecer Apocalipse, irmão, você tem que ter passado pela Bíblia inteira. Não passou pela Bíblia inteira, irmão, não vai entender nada. Se vai entender, vai entender tudo errado. Entendeu?
Então, vamos lá. Vai. E o número da besta. Posso parar aqui? Não. Eu ia falar do número da besta, mas... Vocês têm interesse? Não. Tem interesse no número da besta? O número da besta é... Vira e mexe, o Fantástico bota. Número da besta, número da besta, número da besta. Né? Então, vamos falar um pouquinho do número da besta. Já que vocês querem, vocês estão falando. O meu parava aqui, vocês estão pedindo. Então, diz assim o texto de Apocalipse 13:18. Aqui a sabedoria, né? João tenta identificar para nós quem é a besta, né? Ele fala da besta que sai do mar, ele fala da besta que sai da terra, ele fala o que cada uma vai fazer, eu já falei aqui, né? O que cada uma vai fazer. E ele fala, olha, agora eu vou falar para vocês quem é essa besta. E aí ele fala, aqui a sabedoria. Então, tem que ter entendimento aqui. Aqui você tem que usar a cabeça. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, o seu número é 666. Então, o que o pessoal fazia? Pela gematria, né? Gematria, somava, no hebraico, cada letra tem um número. Então, em aramaico também, foi escrito também em aramaico. Então, por isso que existe uma diferença. Em aramaico dá 616, em hebraico dá 666. Né? Tem uma diferença aí. Então, o que o pessoal fazia? Eu pegava o nome das pessoas, somava e via se dava 666. Aí o cara fazia, Hitler, 666, ele é um anticristo. Aí ia lá, Napoleão, 666, ele era o anticristo. Então, você arrumava um monte de 666. Todos eles eram anticristos? Com certeza, irmão. Né? Porque o anticristo também é um espírito que ronda pelo mundo. Né? Todo aquele que nega o filho, a Bíblia diz, que todo aquele que nega o filho é um anticristo. É um anticristo, irmão. Não tem outra saída. Então ele falou aqui, calcule o número. Então o pessoal começou a calcular. E aí apareceu, aí pega o Elon Musk, pega o Trump, aí vai somar para ver se dá o presidente da França, e vai somar para ver se dá o 666. Não pode ser assim, né? Porque aí é muito doido isso aí. Um monte de gente é anticristo. Será que tem uma outra alternativa? Eu vou trazer uma outra alternativa para vocês, que vocês já estão acostumados a escutar. É um número ou é uma multidão? Porque a palavra número, nesse texto, também significa multidão. Então, eu vou começar esse texto trocando a palavra número por multidão. Amém? Posso fazer isso. A Bíblia diz, é número ou multidão, contável ou incontável. Se você pegar um Strong da vida, você vai ver que ela é assim. Então, vou começar. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, avalie a multidão da besta. Então, descubra quem é a multidão da besta. Porque é a multidão de um homem, de um ser humano. E a multidão é 666. Aí você vai falar assim, Marcelo, até aí não mudou nada. Continuo sem entender nada. Vamos, calma. Vamos lá. Vai. Olha, numa das cópias antigas que nós temos da Bíblia, o 666 aparece assim, Tem tipo um xizinho, tem esse negócio aqui em cima. Foi isso que está escrito em grego sobre os 666. Então pegaram isso aqui e falaram, isso aqui, se a gente for levar para o grego, parece com algumas letras gregas que nós temos aqui, e vamos transformar, então dá 666. Mas a questão é, será que João viu esse número ou João transcreveu o que ele viu? Porque ele falou, olha, quem tem sabedoria tenta entender. Por quê? Porque eu mesmo não estou entendendo. Lembra de Daniel, no final do livro de Daniel? Deus dá revelação a ele, Daniel fala assim, olha, eu não estou entendendo nada. Eu não entendi nada. E aí, o que é falado para ele? Daniel, não esquenta a cabeça com isso não. Isso aí não é para o teu tempo. A ciência vai multiplicar. O que você está escrevendo vai ser manuseado, estudado até o fim dos tempos. E quando o saber se multiplicar e chegar o momento, eles vão entender. Eles vão entender. Então, certas coisas não tem entendimento.
Então, quem me garante que aqui ele escreveu algo que não tem entendimento? Ele, olha, gente, aqui tem que ter sabedoria, aqui tem que ter um conhecimento, que eu não tenho agora. Então, quem tiver esse conhecimento, através desse conhecimento, você vai saber quem é a multidão da besta. Então, analise quem é a multidão da besta, através do que eu vou botar. E ele botou isso aqui, analise através disso aqui. E você vai saber quem é a multidão da besta. Quem será que pode ser isso? Vamos ver. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Olha, eu consigo encontrar aqueles negocinhos, rapaz, em outra língua. Parecido, não é parecido? Aqui é a mesma coisa, só que de outra maneira. É parecido ou não é parecido? Só eu que acho parecido. Você não acha parecido, não? Olha lá. Vamos voltar, vamos voltar. Parecido ou não é parecido? É parecido. Então, será que foi isso que João viu? Volta lá. Olha aí. Depois eu vou botar, acho que tem um slide um do lado do outro. Parecido, não é? Vamos ver o que é isso aí? Olha, parece ter uma serpente tortuosa. Já falei isso aqui? Serpente tortuosa. Lembra da Nahashbari, a constelação do dragão? Isso aqui, ó, 2 espadas em nome de Alá. Será que ele estava vendo isso na multidão da besta? Então, se eu trocar agora, como é que fica? Lê para mim. 1, 2, 3. Nem falo nada, né? Vocês que falaram, né? Vocês sabiam que o Islã está esperando o seu Messias? O Islã está esperando o seu Messias. No final dos tempos, eles esperam o Messias que vem ajudar a governar a terra e mostrar para toda a terra que o Islã é a verdadeira religião. E através desse Messias, eles vão conseguir isso. E vão conseguir isso com uma outra ajuda. Sabe de quem? Eles dizem que vem ajudar o Messias dele? Jesus. O profeta Isa vem aí e vai junto com o Messias islâmico, vão dominar o mundo. Jesus, o profeta dele, Jesus, que diz que vai aparecer por aí, vai apontar o Islã como verdade, o cristianismo como mentira, como uma deturpação, o judaísmo como uma deturpação, todas as religiões como uma deturpação, e só o Islã é a religião verdadeira. Então, que todos se convertam ao Islã. Não quer se converter? Pode matar. Mata, porque realmente não... Isso aí é o Apocalipse. Estou trazendo para vocês o Apocalipse islâmico. O Messias islâmico guiará o Islã à vitória. O profeta Jesus, que vai aparecer após o Messias, o ajudará. O profeta Jesus, que ele disse que vai aparecer, dirá que o Islã é a religião verdadeira. Por que será que João, quando olha a besta da terra, aquele cordeirinho com chifre, diz que ele é um falso profeta? E ele tem 2 exponentes, olha lá. Lembra que o cordeirinho tem 2 chifres? No Islã, são quantos? São 2. É o profeta e o outro, que vão se juntar ao sistema da besta, da outra besta. E todos estão falando em nome do dragão. O dragão está manipulando todos eles.
apesar deles não se misturarem por completo, o dragão usa os dois lados. E os dois lados vão querer destruir Israel. E olha só, irmãos, ele reinará entre 7 a 12 anos. Quanto tempo é o reino milenar? 7 anos. A grande tribulação, 7 anos. E onde é que esse Messias dele vai querer governar? No monte do templo, em Jerusalém. E a Bíblia diz que Jerusalém vai cair, porque as duas testemunhas vão morrer pela besta. Eles vão ser mortos em Jerusalém. Eles vão ser esquartejados. Os corpos vão ficar 3 dias na praça de Jerusalém. Mortos. Ele diz que não vão deixar eles enterrarem. E todo o povo vai festejar a morte das duas testemunhas. Por quê? Porque eles batiam de frente com o sistema da besta. Porque Deus tinha dado autoridade a eles. Eles faziam descer fogo do céu do mesmo jeito. Eles mandavam parar da chuva e vai parar de chover. Só que eles vão morrer. E aí, o que Deus diz sobre Jerusalém? Quando Deus fala da morte das duas testemunhas, sabe o que Deus fala sobre Jerusalém? Deus fala assim, Jerusalém, que em visão espiritual é como Sodoma e Egito. Por que é Sodoma e Egito? Por quê? Quem que vai estar lá, governando lá? Quem é que vai estar governando lá? Por que vai ser Sodoma? Porque a visão, por quê? Porque nós vamos ter alguém lá, governando no monte do templo, onde seria a casa do Senhor. Você vai ter estabelecido lá a abominação. A abominação estará lá. Olha, quando vocês viram a abominação desoladora, quando ele se sentar, porque ele vai governar do monte do templo. Aonde deveria estar assentado Jesus, está esse cara aí. Olha aqui, irmãos. Olha como é que o pessoal lá usa. Olha lá. Olha lá a cobrinha lá. Olha lá, em nome de Alá. Será que é isso que João está vendo? Os soldados, a multidão da besta. E ele fala, olha, eu não estou entendendo isso aqui não. Isso aqui eu não entendo não. Por quê? Porque o árabe veio surgir centenas de anos depois. Surgiu o árabe. Ele não entendia árabe. Então, ele não entendia o que ele viu, essa língua. Por isso que está mandando, olha, você que vai ter sabedoria, se liga aí, que por isso aqui você vai descobrir. Não estou falando que é uma possibilidade, amém? Possibilidade. Marcelo bateu o martelo lá que diz que é. Né? Isso aqui é um símbolo do califado islâmico. Antigamente, no califado islâmico, quando você queria mostrar que você servia aquele califa, você, fazia uma tatuagem na mão, um símbolo dele. Aqui, E o Messias, esse Messias islâmico, vai ser o grande califado islâmico, porque ele vai levantar todos os islâmicos da face da terra num só califado, debaixo de um só governo. Que diz que ele vem do próprio Maomé, descendente de Maomé. Mas o mais interessante é falar que Jesus vem. Vai aparecer um Jesus aí, irmãos. Pode aparecer um Jesus, porque diz que Jesus vem, o profeta Jesus vem, faz sinais e aponta que o Islã é verdadeiro. Olha só. E agora, você imagina, eu fiquei aqui, nas 7 anos, e ainda vou ver um tal de Jesus aqui dizendo que, não, vocês entenderam tudo errado. Quando eu vim aqui, eu vim, mas vocês não entenderam nada. Aqui, como o judeu faz. Aqui tem um pergaminho com os 10 mandamentos, o Shema Israel, ouve Israel. E ele bota aqui na frente da testa quando vão orar. E apertam o braço também. O contraponto. E o final aqui da nossa aula. O Cordeiro vencerá. Estes governos combaterão contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Apocalipse 17, 14. E o reino e o domínio
e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. Amém, irmãos? Então, apesar de tudo isso, de todo esse levante, de tudo que vão fazer, o final, o cordeiro, que é o leão, vencerá. Então, que a gente fique atento, irmãos. Não sejamos bobinhos, não sigamos ideologias humanas. Jesus não cabe em ideologias humanas. Jesus não é de direita, Jesus não é de esquerda, Jesus não é nada disso. Tudo isso é invenção humana. E sem invenção humana, coisa boa não é, irmão. Vai ter erro, o diabo vai estar no meio. Então, não seja tolinho, não seja fanático por político, não seja aí fanático por partido, seja fanático por Jesus. Porque tudo irá se corromper. E cabe a mim e a você nos mantermos de pé. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.